Em mais um Ouvindo a Palavra, eu gostaria de convidar vocês a lerem sobre a história de Davi. Eu vou ser repetitiva mais uma vez. Leiam a Bíblia. Pense sobre o que estão lendo, compare com a sua vida. Se você se diz cristão, você precisa fazer o que Jesus fazia, agradar a Deus. Você vai encontrar a história de Davi nos livros de Samuel. Independente da versão que você estiver lendo, a versão da Bíblia, eu garanto que você vai ficar muito satisfeito com o que você vai ver na história. É uma história muito envolvente. Davi foi um homem que agradava muito a Deus. Deus adorava ele. E como cristã, vale muito a pena pensar o que fazia Deus se agradar tanto de Davi. Na minha opinião, o que fazia Davi ser tão amado por Deus era a sua humildade, a sua simplicidade. Ninguém podia negar a sua bravura. Ele tinha aos montes. Davi era muito paciente. Não era vaidoso. E eu não estou falando de vaidade de aparência. Ele não se achava o cara, o melhor, o fantástico. Não, ele não era vaidoso. O que, aliás, as pessoas misturam muito, a vaidade de mexer no cabelo, mexer no rosto, mexer com a vaidade de você se achar soberbo, de você se achar o melhor, a última bolacha do pacote. E principalmente a sua capacidade de reconhecer os seus erros sem colocar a culpa nos outros ou nas situações. Davi simplesmente se arrependia, abria seu coração para Deus, se jogava no chão de uma forma de humilhação. E imagino que ele se humilhava por dentro, derretia o coração para Deus. Essa expressão é muito difícil de explicar e só se consegue fazer isso com muita prática. Pois antes você precisa retirar essa vaidade, essa soberba da frente do seu coração para que Deus possa ver seus sentimentos, Não que Deus precise de muita coisa para poder ver os seus sentimentos, mas existem coisas que Deus quer que você faça. Ele quer que você abra seu coração para Ele, quer que você tire a soberba. Ele quer que você se derreta para Ele. E na minha opinião, todas as características de Davi são difíceis de se colocar na nossa vida e muito menos de mantê-las na nossa vida. Porque um outro destaque que eu quero fazer sobre a história de Davi é que ele cometia muitos erros, mas ele se corrigia. Ele podia cometer novos erros, mas os antigos ele aprendia. E eu estou falando, observando por mim mesma. Vou ser repetitiva novamente, lembrando que se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos seguir os passos de Cristo, E os objetivos de Cristo eram agradar a Deus. Davi era muito humilde. E quando Samuel veio me ungir, pronto, ele já estava abençoado por Deus. Ele já estava abençoado para ser rei. Deus já queria que ele fosse o rei. Mesmo assim, por muitos e muitos anos, ele esperou. Nossa, gente, eu paro para pensar nisso. Eu me coloco no lugar de Davi. Como devia ser difícil para ele esperar, vendo aqueles governos corruptos, fazendo coisas erradas, sabendo que depois ele tem que consertar tudo. E Davi quieto, fazendo o seu trabalho pesado, porque pastorear ovelhas não é fácil, ovelhas são difíceis de pastorear, por isso é que nós somos chamados de ovelhas. Um trabalho complicado, e ele lá no seu devido lugar, vendo toda a injustiça, que os seus pais cometiam com ele. Sim, a sua família era injusta com ele, porque quando Samuel foi até a casa de Jessé, todos os outros filhos, que eram mais velhos, mais fortes, maiores, estavam em casa, esperando para serem chamados para o serviço militar. E só Davizinho, pequenininho, estava lá pastoreando as ovelhas, debaixo do sol,
machucando os pés nas pedras, enfrentando outros animais para salvar as ovelhas, que eram o sustento da família. E eu fico imaginando se eu seria tão prestativa, tão passiva, e acabo tendo uma resposta para mim mesma: meu Deus, eu preciso muito melhorar, eu preciso demais melhorar. Davi, ele era um bom pastor. Ele não falava assim: ah, vai lá, sua ovelha burra, vai lá, não tá vendo que você tá correndo perigo? Não, ele ia lá atrás de ovelhas burras e cuidava delas, salvá-las dos predadores. Davi foi corajoso, inteligente, paciente, calculista ao enfrentar Golias. Um exército enorme de homens bem armados, preparados, incluindo seus irmãos, que se sustentavam das ovelhas que ele pastoreava. Aquele rei covarde que era o Saul, já não estava mais agradando a Deus, e que deveria estar na linha de frente, porque naquela época reis e príncipes, eles iam para frente da batalha, eram eles que tomavam a frente de falar vamos, E claro que isso não estava escrito no livro de Samuel, mas estudando sobre aquela época era assim as coisas. Mas eu fico pensando se eu não iria lá xingar o rei, porque afinal de contas eu era ungido, era ungido por Deus, xingar aquele bando de Ana que tava ali à toa, só esperando não sei o que cair do céu. Mas não, Davi, que na época era o Davizinho, foi lá com a sua funda, algumas pedrinhas, e ganhou a guerra. Depois ainda, mesmo como herói, ele foi ser empregado do rei Saul. Ele tocava para o Saul, cuidava das suas armas. Davi, com as suas músicas que hoje originaram os salmos, que a gente tem esse privilégio de ler o que ele cantava nas músicas, zelava pela saúde e a qualidade do sono do rei Saul, que era muito indigno de ser rei. E mesmo ele sabendo que ele era um abençoado e que o rei Saul não era uma pessoa digna, mesmo assim ele se comportava bem e ficava ali servindo ao rei. E aprendendo também, aprendendo com tudo que estava acontecendo à sua volta. E eu fico imaginando, você teria essa paciência de ficar quietinho como Davi ficou observando o rei que estava desagradando a Deus e mesmo assim zelar por ele? Foi então que Davi se tornou um grande guerreiro, adquiriu experiência, força para poder governar Israel. Mesmo cometendo muitos erros, ele continuou agradando a Deus com todas essas qualidades que faziam parte da sua essência. E é por esse motivo que temos que ler a Bíblia, para que esses pensamentos rondem nossas cabeças e depois possamos pensar no que está escrito. Muitas vezes eu falei e vou continuar falando que independente de quem você está ouvindo falar, pregar ou falar da Bíblia, independente de quem seja, anote as passagens, anote o que está sendo pregado. Depois você vai até a sua Bíblia e leia, estuda, insista, invista para que a sua família faça isso junto com você. Ore na sua casa, ore mais vezes ao dia. Gente, Jesus está voltando. Ainda dá tempo de você mudar. Eu espero que você pense nisso. Te convido também a conhecer o nosso blog. Lá no nosso blog, que tem o mesmo nome do canal, Eu Vi na Palavra, você vai ter músicas bem interessantes, músicas que estão louvando a Deus, músicas gostosas para o nosso espírito, vai ter testemunhos, muita coisa interessante. Te convido a conhecer também. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhe com quem você ama ou até mesmo com quem você acha que precisa. Essa é uma forma de disseminar a palavra de Deus. Até a próxima!